Salve, psiconautas do Brasil! Esse é o seu canal de curiosidades sobre os mistérios da mente humana e os segredos da psiquiatria. Aqui, 3 psiquiatras com visões muitas vezes diferentes sobre os fenômenos psicológicos irão discutir os elementos que estão por trás de nossos neurônios e a matemática que produz o que chamamos de mente humana. Para que esse projeto dê certo, a gente pede que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações, comente e compartilhe com seus amigos. Eu sou Rodrigo Ramos, psiquiatra e psicodramatista. Estou aqui com outro incrível psiquiatra, Roberto Canton. Olá, como vocês estão? Aqui o clima está fantástico, está uma energia, emanando uma energia muito boa. Seria muito bom que vocês, queridos, estivessem aqui com a gente. Você me parece um pouco hiperativo. Eu, na verdade, não sei o que isso exatamente significaria. Assim. Tudo bem, então vamos deixar para lá. E também com o incrível doutor psiquiatra Ricardo Abel. E aí, pessoal? Muito bem. Olha, hoje o assunto é interessante, mas por algum motivo eu esqueci do que eu ia falar. Então, a gente vai deixar rolar a nossa entrevista. Você me parece com déficit de atenção. Não sei, do que você está falando mesmo? Hoje o tema é um diagnóstico da moda. Falado aos 4 ventos, divulgado de forma muitas vezes imprudente, tem-se sempre a seguinte impressão: eu tenho TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas será que tem mesmo? Para falarmos sobre isso, conversaremos com Júlio Conilho, um portador de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Seja bem-vindo, Júlio. Boa noite a todos aí. Vamos lá bater uma conversa boa sobre isso aí. Exatamente. Legal. E em alto nível. Boa, boa. Vamos lá. Roberto, tenha bondade da primeira palavra. Júlio, prazer. Bom, como vai? Você tá bem? Quem é você? Parece que eu te conheço faz tempo, mas Eu esqueci. eu queria assim saber quando é que você teve ciência, né? Teve conhecimento do seu diagnóstico de déficit de atenção. Não, então, eu vou falar. Bom, eu tô com 54 anos, né? Então, cara, faz em 2009, mais ou menos só. A minha esposa, agora a atual esposa, mas era minha namorada, ela dava aula, deu aula. E eu era muito ativo, blá. E aí, um dia ela veio com esse papo, né, de TDAH, né? Pô, eu fiquei... Ela sugeriu pra você Não, que ela você falou, tivesse. porque como ela tinha dado aula, já tinha tido contato não sei, com o termo. Pra mim era uma coisa tão longe que eu nem... Aí ela comentou e eu falei, nada, né? Eu sempre fui muito impulsivo, blá, blá. E só que aí eu falei, bom, deixa eu ver. Eu fiz um exame neuropsicológico, que não deu, assim, de fato, assim, ficou um certa... E aí eu fui no psiquiatra, aliás, um psiquiatra legal e tal, e aí sim, a gente foi fazendo e aí ele realmente deu o diagnóstico. Mas Você tomou medicação? Eu tomo medicação. Assim, na verdade, é um diagnóstico médio, assim, não é nem muito elevado. Mais grave. E que aí, idade você tinha? Então, já tinha uns 39 anos já. 39? 40 anos, Tá. pô, eu vivi a vida toda. Depois disso que eu fui ver que certas coisas realmente que atrapalharam bastante. Dá Isso que eu queria saber. Exemplos concretos, assim, como se é que isso te atrapalhou, como é que foi? Cara, assim, assim, uma coisa que falam muito, que até a gente acha que é brincadeira, mas aquela coisa de começar e não terminar é uma coisa que acontece muito. Porque é aquela coisa, às vezes você quer o prêmio logo, sabe, assim, talvez do que você faz, e as coisas que demoram muito, isso quando você é mais novo. Uhum. Você começa, perde o interesse rápido pelas coisas, entendeu? Algumas coisas de comportamento, às vezes, sabe, puta, não aguentava ficar num lugar, o fato de, por exemplo, quer dizer, hoje muda muito, depois de adulto, mas assim, o fato de... Eu me sentia muito cansado, às vezes diferente, porque, cara, cansava muito. Hoje eu sei o que é, cansava muito, ter que prestar atenção, sabe, em certas coisas. Então, várias coisas, uma hiperatividade. Como é que mostrava essa hiperatividade? Bom, na escola era complexo. Você era um capeta na infância? Não, o capeta era ele, né? Mas assim, cara, eu era agitado, assim, cara, eu ia no lado, assim, uma pessoa mais carinhosa e outro lado meio diabólico, assim, mas assim...
Sua mãe era chamada direto, sua mãe e seu pai, teve direto na umas escola? questões já. Eu fui convidado a me retirar de um colégio, já no colegial, já. O que você aprontou, Não, a Júlio? professora que aprontou comigo. Ah, sim. Cara, eu não me enquadrava naquilo, eu não tava conseguindo me enquadrar. Eu tenho o lance que é também a coisa de adaptação. As situações novas é complexo. Sabe? E prestar atenção na aula, como é que era? Complexo também, complexo. Bem complexo porque é duro, é difícil mesmo você ficar... Você chegava a ter problema com nota mesmo? Ou Às vezes, depende, repetência umas de coisas ano? assim, outras não. Eu não tive... Eu me esforçava muito. Aham. Porque meu pai tinha uma rigidez, nada de um pai rígido, mas ele tinha uma rigidez e eu me esforçava. Eu nunca fiquei naquela de... eu me esforçava muito, até hoje, assim, eu me esforço Posso bastante. fazer um É parênteses? cansativo Um isso. parênteses que eu acho que é interessante, até do povo saber, né? Você falou, eu tenho um quadro que é moderado, né? Não é nem o mais grave, nem o mais leve. Porque é o seguinte, realmente, existem esses quadros mais graves, mais intensos e mais leves. Sim. Né? Quando o quadro é de leve para moderado, o esforço pessoal pode conseguir compensar. Eu Só que é um acredito que processo muito cansativo. Exatamente, Porque para você estudar um tantinho, você tem que rever mais vezes, porque você viajou no Sim, meio do texto. direto. Isso acontece até hoje. Então fica muito cansativo. Você consegue, até tem uma performance bacana, mas às custas de um caminhão de energia. Exatamente. Agora, quem tem o quadro mais grave, cara, às vezes não tem esforço que dê conta. Não chega. Porque não dá. Simplesmente a flutuação de atenção é tão intensa que a pessoa não consegue Exatamente. se fixar. E né? aí que essas coisas que hoje saem muito em mídia tal, que dá uma... Assim, ela tira o peso real do TDAH. Porque as pessoas acham que romantiza, acha bonitinho. Aí, Sim. é uma coisa chata. Eu tenho... Desculpa, assim, mas eu tenho um negócio médio, mas imagina que atrapalha muito. Atrapalha. Que é o que você falou. Eu sempre tive que me esforçar muito para chegar a isso com um quadro médio, né? Hoje, né, a gente sabe basicamente que o TDAH é baseado no tripé, né? Impulsividade, hiperatividade e déficit de atenção. Não precisa ter necessariamente os três. Um dos sintomas, às vezes, pode fazer o diagnóstico. Né? Agora, você falou em determinado momento que você era impulsivo. Eu tenho tripé, assim. Quando eu fui diagnosticado, eu tenho Os três. eu vou entre os três, assim. Você é o conhecido tripé, então. Eu sou o entre os seus tripézão. amigos. Não é O que isso quer dizer, doutor Roberto? Mas eu tenho. Vocês que Quem se é? conhecem há muitos anos. né? Não, Você soube por disso? acaso, Você sabe né? conhecer Não sei, o por tripé? acaso... Não? Por acaso, pela coincidência, né, veio o Júlio aqui, que eu partilhei com, né, um dado período na infância junto, né, com o Júlio. Eu também. E o Júlio, assim, Era ele tinha difícil. uma característica, não, ele sempre foi muito engraçado. Sempre foi um cara que, né, todo mundo, né, assim, gostava dele por perto, porque ele era um tirador de sarro, né, dos melhores, né. Mas tinha essa coisa de falar muito dentro da sala de aula, de fazer bagunça. Não era tipo o cara que ia colocar bomba, né, no banheiro. Não é isso, né? Não tinha um Que transtorno de geralmente conduta. pode acontecer. Eu né, tive um pouquinho de uma época piromaníaca. Uma época piromaníaca? Como é que foi isso? Desconheço, por Não, favor, isso não foi em professor. você que eu pus fogo, mas Ainda bem. na casa dos meus pais, assim, às vezes eu tinha caixas, eu botava fogo pra pegar fogo, mas passou. Mas não Tinha que matou chamar o ninguém. bombeiro e tudo, Morreu, nesse ninguém nível. morreu, não, apagou. A Elisete, lá, a moça que trabalhava em casa, apagou. Mas tinha episódios, assim, de outra coisa também que eu tinha lembrando, porque a gente vai lembrando, cara, assim, porque são coisas... Era de, cara, mandar em mim, meu. Puta, era um negócio que até hoje, assim, a pessoa me dá ordem, assim, era complexo, cara. Eu tinha um negócio de falar, meu, não aceitar muito. E seguir regra também é complicado. Muito complicado seguir regra. Essa história de mandar em você, por exemplo, seus pais na sua infância. Não, eu aceitava que o meu pai só batia em mim. Eu tô brincando. Não, era engraçado isso, essa hierarquia, assim. Os meus pais eram uma coisa. Agora, tipo, às vezes professor... Criança, quando eu fui convidado a me retirar desse colégio aí, foi um problema com uma professora, assim. Não foi no Mackenzie, não, né? Foi Foi lá mesmo. Nós queria- vivemos, né?
Ele também foi depois. Você também foi convidado a ser foi. Logo depois de O mim, Roberto Fui cantou, expulso. mas que Essa coisa de que ser tem? Expulso do Como que é Mackenzie. receber Olha eu só. eu fui convidado, é mais bonito que falar, velho. Como Não, é o convite? Vocês quiserem, olha, pessoal, por favor, você tá convidado. eu fui de um momento, ele foi depois, né? Eu tive um problema com a professora, mas assim, é que cara... Era mesmo de educação moral e cívica? Não, de português. Ah, Aquela... Mas a coisa... pelo menos a minha tinha um contexto, né? Ah, mas na a minha minha... época ideológico, já não existia mais educação moral e cívica. então... Não, mas a minha questão é que as coisas pra mim sempre tem que fazer um sentido. Assim, né? E... Bom, enfim, é como eu particiono minhas coisas. Mas né? com seus pais, você Não, tinha possível, hierarquia? Não, tem. Não, sempre tive. Respeito eu sempre tive. É que aí entra uma coisa assim. Respeito se você meus- tinha um componente mais hiperativo naquela época, você fica mais difícil de se conter, Sim. de ficar quieto, de obedecer É. por causa disso. Ao lado disso, tem crianças que não é bem essa questão. É basicamente uma intolerância à autoridade. Que daí é outra questão Outro que não é diagnóstico, exatamente E THDA, eu acho que isso cabe bem comigo. é uma porque eu- oposição frequente à autoridade. Não sei se você fazia isso. Não. Eu, assim, meus pais eu sempre respeitei. Não, sempre tive respeito. Os professores. Alguns não muito, porque... meu... Não dá pra respeitar Tentava todo mundo, respeitar, né? não dá. Vocês também pensam o quê? Que eu sou padre? pô. demais, né? Não, eu tive problemas com os professores, porque, pô... Mas assim, eu sempre respeitei as pessoas. Mas em alguns casos não, porque talvez assim... Até lembra o Luciano de Educação Física? Sim, Que sim. me suspendeu, pô. Sim. O cara me suspendeu, meu. Educação física. Suspendeu por quê? Porque então, mas Que- veja só você. Eu tive um momento na minha que eu tinha aquela, parece, epífise dos calcanhares, alguma coisa no calcanhar. Pô, eu não sei se você se lembra disso. Não. E aí o cara, eu tinha que usar uma bota. Meu. Aí o cara me obrigava a fazer, a levar um tênis pra fazer a formação. Eu falei, eu não vou. Não vai porque não podia. Não, eu não vou botar o tênis, eu não vou fazer essa porcaria. Pô, cara, não faz sentido algum o cara me obrigar. O cara já tá com uma bota. Já, né? Pô. Já tá sendo zoado, né? Porra, mano. Aí você vai me mandar, pô, não. Você vai, ele era folgado já. Não, você vai, eu paguei, vai. Mas eu imagino que você estava com bota por orientação médica. Sim, por causa Então você do não podia calcanhar. tirar a bota. Não, ele queria que eu tirasse. Não, mas eu fiz porque eu não ia fazer, pô. O cara quer que eu. Pô, ridículo, papel idiota. Aí foi, não, sim, não. Eu mandei ele pra aquele lugar, entendeu? E Aí vê um impulso, né? Um no impulso, comportamento aí eu mais sou impulsivo. Aí eu mandei pra aquele lugar e vai. E aí essa questão também do Mackenzie, a professora também fogou, ela teve culpa. Né? Não, cara, foi uma... Nada contra o Mackenzie. Por favor. Não, pelo amor de mesmo. Deus, nada contra. Não, foi uma questão. Eu nem ia falar o Foi nome da só instituição, mas assim, não nada contra. Pelo amor... Mas foi um momento também. Porque, cara, a mudança. Mudei pra um lugar que eu não me identifiquei muito. Aí, essa mulher, ela pegava no meu pé, no meu ponto de vista. E aí eu. Cara, eu não lembro. Eu sempre chegava atrasado um pouco. Puta, aí um dia eu não tinha um livro, porque eu sempre tive esse problema de organização, é complexo. Ainda bem Como é que era De essa pegar o fase? livro Você não conseguia se certo organizar? pra- Não, até hoje, assim, a minha mulher me organiza bem, porque assim, eu sou meio bagunçado, assim, cara, assim. É muita coisa. Como eu você acho. fazia pra estudar pra prova? Então, essa é uma questão legal. Eu sempre estudava, só que eu sempre fui no último minuto do. Isso é uma coisa, um fato que falam, mas é verdade. Porque assim, as melhores produções que eu tive, que eu fiz, as melhores coisas que eu fiz foi sob pressão. E eu posso fazer mais um parênteses, olha que Muito louco interessante. isso aí. Sob pressão, você fica mais ansioso. Em estados ansiosos, aumenta o nível de um neurotransmissor chamado noradrenalina. A noradrenalina age numa parte do cérebro que melhora o foco. Então você pode até render mais sob pressão do que rendia mais. comparado com momentos de relaxamento. Porque quando você né? tem tempo, você vai deixando. Dando uma Mas no último sequência momento- nisso, por exemplo, o paciente portador de TDAH, às vezes é muito mais afeito a esportes radicais, justamente pela liberação de noradrenalina e adrenalina. Que é um perigo. Quer né? dizer, ele precisa, porque o que acontece, né? Eu acho que é importante a gente dizer isso. A gente tem o que a gente chama de hipoperfusão do lobo frontal, no caso de TDAH, ou seja, é como se essa parte do cérebro funcionasse menos. A resposta que o corpo tem é uma hiperatividade, fica, né, um déficit de atenção, etc. Então a gente costuma dar um estimulante para essa parte funcionar normal e a pessoa acalmar. Então é muito curioso, porque a gente está dando um estimulante, uma Comentamos isso anfetamina, hoje. e a pessoa acalma, né? Porque comentamos isso hoje, porque quando eu falei agora vindo, engraçado, porque eu fico mais calmo tomando o remédio e porque, por exemplo, eu falei, eu consigo lidar sem o remédio, já fiquei tempo sem tomar, tal.
Mas, por exemplo, ficar à frente do computador, mesmo hoje, já com mais idade e tal, pra mim, às vezes, cara, aí eu preciso andar, sair e tal, sem o remédio. Então, com o remédio eu consigo ficar mais focado. Isso é um fato. Sem o remédio você sai mais? Como é que... Fico mais agitado mesmo, entendeu? Puta, eu não consigo ficar muito na frente do computador. Assim, trabalho, faço, porque, pô, tem responsabilidade, entendeu? Faz muitas coisas ao mesmo tempo, por exemplo? Sim, e tudo me distrai, isso é fato. Agora eu tô fazendo trabalhando em casa, né? E aí na janela, pô, ficar passando passarinho. Puta, eu não aguento. Não é verdade, mas isso é um fato, assim, engraçado, que vai além da tua... Capacidade de domínio. Barulho, assim, né? pra mim, é infernal, é uma coisa complexa, assim. Porque te distrai. Distrai. Ó, eu tenho tantas, a gente vai falando, tem tanta coisa. Eu, por exemplo, uma vez eu fui numa palestra, e eu tenho esse fato que me irrita também em mim mesmo. O cara falando na palestra, palestra chata também, né? Não ajudou muito, mas assim, eu foquei no quê? Que o palestrante falava né. Pô, não sei o quê, né. Começou a me irritar. Cara, não, é coisa, né, meu? Mas assim, acontece bastante, assim, de você perder o foco no que é o principal e ficar vendo... prestar atenção em alguma coisa que não tem nada a ver. E, meu, isso é frequente e até hoje, assim, tudo bem. Vai, e isso que você falou do palestrante ser chato, E era chato. será que tem a ver com prestar atenção para todo mundo? Claro que sim, né? Claro que sim. Porque como funciona a atenção em geral, de seres humanos em geral? Não estou falando nem de quem é portador de TDAH. A atenção, ela é direcionada pelo seu interesse na coisa. Também tem Então, por exemplo, uma pessoa está vendo um filme que ela considera que está interessante, que está legal. Ela presta atenção. Sim. Se outra pessoa assiste o mesmo filme e considera ele chato, ela viaja. Sim. Então a atenção ela é ajustável Ela de acordo tem, com o né? interesse. Você sabe que né? tem uma técnica do cinema que o roteirista e o diretor, consequentemente, eles têm 10 minutos. É como se o público desse 10 minutos para gostar do filme. Então ele tem que Sim. fazer uma coisa extraordinária nos primeiros 10 minutos Pra para prender pegar. a sua atenção. É. Aí depois... Por exemplo, vocês estão falando de filme, eu adoro cinema, eu consigo fazer tudo isso aí, fico tranquilinho, mexo bastante. Sempre gostou de ir no cinema? Gosto, assim. Ver filmes? Vejo. Você vê que legal, né? Uma coisa que Vejo bastante do coisa. interesse Eu leio, facilita inclusive prestar leio. atenção. Lê? Não, gosto. É que às vezes dá uma... Mas eu gosto. É tudo como... Também vem com a idade, vem umas coisas que você vai adquirindo uma certa... Talvez uma... Você vai criando também situações para você... Eu nunca me deu, sabe, eu usei isso como um amuleto. Eu tenho isso. Não, eu sempre briguei com isso. Até com remédio eu brigo também. Entendeu? Mas você vê, falando de crianças, né, com TDAH na escola, por exemplo, por que será que uma criança que pode ter TDAH pode prestar mais atenção numa aula e não na outra? Porque vai disso que você falou do interesse. Às vezes o professor ele considera mais legal, tem mais empatia e com o outro não. E pronto, prestar atenção já fica difícil. Isso para qualquer criança. Coloca o plus de ter um TDAH aí no meio, A né? questão afetiva também é muito importante. Muito, né? muito até relevante. mesmo quando você falou, né, que seus pais você respeitava mais e meus acabava... pais. Tem uma Muito questão bom. afetiva aí também que meus liga, pais sempre né? foram muito bacana comigo, assim, nunca soube, porque, mano, na década de 70, eu não se falava nem eu não tinha noção disso, nada. Mas meus pais sempre foram muito presentes, mano. Os pais são muito bons, assim. Mas, assim, de certa forma, cara, é engraçado, depois que eu tive o diagnóstico também, foi até como brinquei com ele, né, quando eu fui no meu psiquiatra lá na época, e ele falou que né, depois de umas 4 sessões, de eu já ter feito o neuro, umas 4, 5 sessões de neuropsicológico, eu não me lembro. Ele falou, não, realmente, eu testou. Eu falei, pô, doutor, e aí? Mas quanto tempo você acha que eu tô curado aí? Vamos pra próxima? Ele falou, não é bem assim. E você descobriu com 30 aí? Eu acho que tinha uns 38, 39 ou 40, assim. Isso que a minha mulher começou a falar, eu falei, bom, vou lá ver e tal, mas aí eu comecei a me tocar realmente em uma situação, eu falei, bom, vamos ver qual que é, né, e tal. Mas até os 39 anos, você percebe que de alguma forma a sua vida andou de alguma forma errado ou poderia ter andado melhor? Você sempre tem a noção que você acha que poderia ter sido esse caminho ou não, mas é que nem o si, né? Sim. Mas assim, eu acredito que pela a falta de... Cara, que eu sempre lutei muito Foi muito cansativo, mas assim, muitas coisas eu poderia ter seguido mais forte no caminho e tal, e eu... Sabe assim? O que você faz da vida, Júlio? Eu sou um vagabundo. Eu tô brincando. Ele me pegou na rua, não, tô brincando. Cara, pra você ver. Então, eu tenho uma empresa, né? Eu trabalho com importação, tal, de equipamentos eletrônicos, inclusive esse microfone aqui. Mas assim, cara, faz 30 anos já.
Aham. Então foi um dos motivos que, assim, eu quando era mais, procurar emprego, eu não me encaixava. Primeiro, horário, cara. Horário pra mim é... Cara, isso é louco. Eu tenho que ter uma rotina, mas uma rotina que eu faça. Flexível, bem flexível. Tipo assim, ó, você tem que estar... Mesmo tomando medicação. Mesmo uma medicação. Ah, você tem que estar 8 horas da manhã no lugar, sai às 6. Eu não consigo, cara. Então foi o motivo que eu fui empreender. Entendeu? Porque eu não conseguia, não dava. Você chegou a tentar? Não, tentei. Quando eu fui Empregos, vou dizer, teve onde você era contratado. Sim, tive um problema. Puta, é verdade. Tem uma chefe lá que eu quase bati nela. Não, cara, mas ela também era culpada. Graças à medicação ficou assim. Não, eu não tinha medicação na época. Tava medicada aí. Mas essa também foi um caso. Né? Ela putz, mas tá bom, isso acontece. Mas assim. Mas você era um cara nervoso antes do remédio? Irritado? Não. Eu sempre fui tranquilo, assim, tirando assim. Eu nunca fui violento, nada, cara, nada. Mas assim. É porque é comum, né, entre os pacientes com hiperatividade, essa agressividade. Às vezes você tem explosões assim, por causa da... Porque às vezes também... Sabe que às vezes acontece? Muitas vezes, quando você não se faz entender. Hoje não, muito. Mas quando você é mais novo, talvez... Porque parece que o pensamento atropela a parte de vocalização, sabe? Então é difícil. Até hoje eu ainda falo muito... E parece que o que você fala, parece que o pensamento atropela. E aí você não consegue se fazer entender, isso vai gerando uma certa irritação. Mas no meu caso era uma irritação nesse sentido, não saía... Mas você fica meio conturbado, assim. É bem interessante. Tenho uma crítica, eu quero ver o que meus colegas vão dizer, a forma como o diagnóstico hoje em dia é feito. Eu tenho a impressão que ele é até sobrediagnosticado. Porque para a gente ter uma doença, o primeiro princípio de uma doença é ter uma disfunção. Tem que ter algum tipo de disfunção. Se a pessoa não tem disfunção nenhuma, se ela funcionou, por exemplo, eu tinha um paciente que ele veio para mim e falou, olha, eu tenho TDAH, eu li, me identifiquei, tenho tudo a ver. Aí eu conversando com ele, mas me conta mais da sua vida, não sei o que lá. Eu falei, inclusive, quando eu sair daqui, era um advogado muito conceituado. Aí ele falou, quando eu sair daqui, eu vou lançar, tenho que ir no lançamento do meu livro. Eu falei, Aí ele falou, é um livro que tem 1.200 páginas. Eu falei, você escreveu um livro de 1.200 páginas e veio me dizer que tem diagnóstico de TDAH. Então, assim, essa ausência de disfunção muitas vezes me incomoda no diagnóstico. Sim, eu tenho essa impressão igual. As pessoas estão comprando a ideia de TDAH, não sei porquê. Eu acho que, por um lado, falar sobre certos diagnósticos é bom, porque quebra mitos, estigmas e tal. Tem um lado bom. Mas tem um lado ruim que banaliza muito. Então as pessoas começam a achar que tem uma coisa que não é. Então, desde pais hiper preocupados com a performance escolar da criança e que ficam dizendo, tem TDAH. Às vezes a escola faz isso. Às vezes a escola faz isso. E assim, deixa eu só abrir um parênteses para o pessoal que está vendo a gente. Uma criança com dificuldade escolar pode ter 2 pontos. Pode ser TDAH? Pode. Mas ela pode ter um problema simples de vista. Sim. Ela pode estar míope, não está enxergando direito. Né? Tem crianças que têm alguma alteração auditiva e os pais nem fazem ideia. Tem crianças que têm outras questões como dislexia. Tem também os casos de portadores de déficit mental primário mesmo, que levam a dificuldades a acompanhar a turma. E tem crianças que podem ter questões emocionais mais raras, mas pode ser uma criança deprimida. Isso existe. E a depressão dá déficit de atenção. Sim, mas como um sintoma acessório e não como o quadro principal. Mas, tem, pasmem, agora todo mundo vai cair da cadeira. A pura e simples indisciplina. Crianças podem ser travessas ou meramente indisciplinadas, o que pode ter muito a ver só com o estilo de criação e enfim. Chatice não é um diagnóstico. Não é, cara. Então todo mundo tem. Então, tem um leque de opções, eu mencionei alguns. Nem tudo é déficit de atenção, a patologia, né? Ficou banalizado. Não é só ler, eu queria que as pessoas entendessem, que não é só ler aquela lista de sintomas. Sim. E você se identificar com eles, que você pode bater que você tem TDAH. Isso é muito diferente. É muito raso. Eu acho que assim, até quando na faculdade de medicina, né, a gente, quando começa a estudar algumas coisas, as doenças, a gente acha que pode ter aquilo, pode ter isso.
quando a gente vai para residência, né, em psiquiatria, também acaba acontecendo, né? Você lê de uma maneira que você ainda não está lendo de uma forma crítica, de maneira satisfatória. Com né? profundidade técnica. Então, se você pega, enfim, né, lê esses manuais de critérios diagnósticos, você vai, com certeza, né, possivelmente se fazer uma série de diagnósticos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nisso, o que o Rodrigo falou, que sobre o sobrediagnóstico, né? Sobrediagnosticar, eu acho que é um grande problema, né, que a gente acaba gerando, porque a gente está falando, quando faz-se o diagnóstico, faz-se uma prescrição, né? A gente estava até conversando, enfim, né, sobre especificamente até a ação da Ritalina. Ritalina é um dos remédios. É um dos remédios. O nome é o metilfenidato, né, que é, enfim, o mais clássico, vamos dizer assim, no uso do TDAH. Você tem algumas vezes curiosas apresentações dos pacientes quando tomam. Uma delas, às vezes, é o paciente ficar apático, né? Ele está tomando um estimulante e ele fica apático, que é, assim, se a gente fosse pensar na população geral, né, isso não deveria acontecer, né? Você toma um estimulante, você fica mais excitado, né? Exatamente. Então você fica até mais reativo, né? E não o que acontece com quem tem o portador do TDAH utilizando a medicação. Uma outra coisa até da diminuição da energia, né? Então, que você falou, você não tomar a medicação, né, quando toma Ritalina, diminui, parece que a energia para fazer atividade física, né? Mas é verdade. Enquanto que se a gente pegar, né, o padrão de uma pessoa que não tem o TDAH, realmente ela vai se apresentar de outra forma. Ela vai tomar um estimulante e aquilo vai dar uma acelerada nela, até para te reduz essa parte de... É engraçado, eu tomo, eu até falo, pô, mas me dá uma... Mas aí eu vou, até pra gente pensar junto, né? O quanto não pode ser só uma questão de comparação ao estado anterior. Porque se anteriormente a pessoa está hiperativada, quando você vai para o, vamos dizer, normal, você sente que diminuiu. É como fazendo mal comparando. Não é isso, pessoas, não é isso. Mas imagine uma pessoa que tem transtorno bipolar e sai da mania e experimenta o estado eutímico. O que é mania? A mania é um outro transtorno mental. Que a pessoa fica absolutamente acelerada. Absolutamente acelerada, desinibida, eufórica, com aceleração do pensamento, eufórica, faz parte de um outro diagnóstico. Mas quando a pessoa sai do estado de mania e entra no estado de normalidade, a sensação é de que ela perdeu alguma coisa. De que antes ela tinha tanta vida, tanta energia, tanta capacidade. Polo, né? Então ela reclama, ela não gosta de sair da mania e voltar para o estado normal. Depois ela se habitua. Será que às vezes o hiperativo, ao entrar no prumo, vamos dizer assim, também não tem esse estranhamento? Eu tenho. Eu estava comentando com ele. Porque, inclusive, quando você, nos psiquiatras, umas coisas que eles querem descartar é bipolaridade, né? Porque às vezes... Porque tudo é meio próximo, assim, mas assim, só voltando... Tava do remédio, né? Perdeu a atenção. Não, lembrou bem. Não tomou o remédio. Essa hora não dá mais. Mas assim, a questão toda é isso que você falou, talvez seja, porque... É que eu falei, né? Às vezes eu gosto de estar sem o remédio, mas aí eu vacilo bastante, entendeu? O meu balizador é muito a minha esposa. Sei. Sabe assim, não que ela seja, ela não é nada, ela lida muito bem com isso também e tal, sei. Mas ela me dá uma balizada, porque às vezes você fica mais legal, às vezes, mas deixa passar muita coisa, não tem idade para deixar passar, né? Infelizmente. E o remédio, realmente, ele dá uma... Sei. Mas é aquela coisa, eu consigo ficar mais tempo
parado. Não parado, porque hoje não tem. Não é, porque muda, Mais né? adequado, vamos Mais dizer adequado. Porque você muda com a idade, né? Muda. A agitação hoje que eu sinto mais é mental, né? É tanto que é conforme... me cansa muito. Às vezes eu tô muito extenuado. Pra quem fazendo academia, faço academia, só que às vezes eu tô muito extenuado. E é difícil as pessoas entenderem. Também é uma coisa que é complexa. É tanto que conforme vai avançando a idade, a hiperatividade tende a diminuir e aumentar muito o déficit de atenção. Agora, uma coisa que me preocupa, indo um pouco no raciocínio do Roberto, que se você tem um diagnóstico, você tem uma prescrição. E a prescrição do TDAH é uma anfetamina, estimulante. Isso. Lançou um agora que não é uma anfetamina, mas geralmente são anfetaminas, né? A anfetamina, ela traz uma sensação de energia. Então, muitas pessoas acabam usando os remédios do TDAH, Ritalina, Venvance, a gente pode dizer isso porque é divulgado amplamente, acabam usando essa medicação para estudar. Mas não para estudar porque ela precisa de concentração, mas porque ela precisa varar a noite estudando. Tem muita gente que pega essas anfetaminas, levam nas baladas para tomar junto com álcool. Então a gente começa a ter um problema né, de que esse sobrediagnóstico vai trazendo um problema secundário na sociedade. E uma das coisas dentro disso, Né? quem tem o déficit de atenção de fato, pegando carona, você falou algo assim... Todo mundo vai pegar carona comigo agora? Porque você é um Seu cara que traz bonde coisas Tá valiosas cheio, aqui tá para o cheio. debate. Mas assim, o ganho que a pessoa tem de melhora do sintoma quando ela tem déficit de atenção é numa monta muito maior do que quem não tem. O remédio ajuda muito. Porque quem não tem déficit de atenção encontra um sistema nervoso funcionando razoavelmente bem, então a pessoa pode ter um pequeno ganho, se é que tem, no rendimento atencional, mas não se compara em quem tem déficit de atenção de verdade. Muda muito. Né? Muda. Alguma melhora todo mundo teria, né? Alguma melhora, Porque você mas... tá com mais energia. tudo. Exatamente, Tem mas gente não que necessária. que sente muito sono. Vou tomar o Venvance. Tem muitos pacientes... O remédio é tão conhecido que eu tenho pacientes com quadros depressivos que eu prescrevo e eles não necessariamente melhoram no primeiro momento. Ele fala, eu pus o Venvance junto. Nossa, mas como é que você conseguiu o Venvance? No mercado negro. O mercado negro tá maravilhoso, assim. Não, e as pessoas estão em época de fim de ano, que vai ter vestibular e tal. Tem falta nas farmácias. Assim, eu no começo do ano, eu tenho dificuldade, cara, de comprar. Porque, mas assim, é aquela coisa, eu acho muito erro dos pais, que eu fico puto da vida com isso, porque, cara, assim, é um remédio, cara, pesado, remédio que, cara, ele tem um lado bom e um lado ruim. Aí você vai pôr numa criança um remédio, que eu acho que é a partir dos 6 anos, só porque hoje em dia é fácil. Meu filho dá remédio pro bichinho, amansa ele. E, pô, não é porque a criança é ativa. É legal a criança ser ativa, né? Melhor, sabe? Então tudo vira isso. Então essa banalização, assim, pra mim é péssima. Aí, um monte de artista aqui. Eu até brinquei, falei, o cara não tem capacidade de ser um bom artista. Pô, não vai falar que ele é esquizofrênico, não vai falar que ele é depressivo. Não, tem TDAH, que é bonitinho, virou uma palavra bonitinha. Né? Até pros meus amigos, agora não mais. Nós, pô. Todo mundo, mas eu acho que eu também tenho isso. Porque eu também sou distraído. Os caras não têm noção do que é a coisa. Não é isso. Eu acho que para o diagnóstico mesmo, né? E pegando também a sua fala de infância, é absolutamente importante a gente fazer uma boa anamnese, né? Acho que o teste neuropsicológico, pelo amor de Deus, não me entendam mal, né? Não que não seja importante, né? Mas já ouvi de uma grande neuropsicóloga que 90% do teste neuropsicológico é a anamnese. Então, você colher uma boa história, né, de vida da criança é fundamental, né? Primeiro porque, né, a gente sabe disso, mas eu vou só falar para título de curiosidade, ou até para entendimento, melhor dizendo, que o TDAH ele não vai surgir na vida adulta, né? Ele vai surgir na infância, na primeira infância. De alguma forma, né? E vai se colocar. O que eu acho que vai também determinar é o quanto que esse ambiente que a criança vive é mais complacente, né, com o comportamento. Então, a gente teve, né, realmente um tipo de pedagogia, né, que implica, né,
colocavam lá na escola que a gente estudou, que, mais uma vez, era muito acolhedora, muito era empática. era bem- Os professores eram muito Então, empáticos. essa mudança pra mim foi grave. Aí a gente cara. saiu de uma escola, né? Acolhedora, Onde a gente legal, conhecia todo mundo. Mas E bem isso, é bem às isso. vezes fazia bagunça, né? Então vai lá conversar com a diretora. Daí a gente ia lá conversar com o diretor, né? Era uma trocar coisa bem ideia. acolhedora. Aí, pô, fui com outro- Não era assim, na nossa época, conversar com o diretor era um terror. Mas então, Não, mas também. agora onde você Depende do estudou. diretor, né? Mas Depende você bem estudou. Eu estudei no Liceu Pasteur. Na Então. minha época tinha escada de menina e de menino. Então. Eu não sou tão velho assim, quero dizer isso. Escada de menina. Na Agora nossa não. tinha escada da galera. Na sua, assim, A acho nossa, que você tá a mais velho balada do que a era gente. subir pela escada das meninas, mas aí a mulher lá em cima mandava voltar, a gente. tinha que Mandava voltar. Não, Nossa. mas a gente estudou num lugar muito legal, esses primeiros dos 7 aos 14, assim. E essa mudança pra mim foi chocante quando eu fui pra essa instituição. Exatamente, para uma E instituição foi lá que muito eu mais fiquei- rígida, que eu fiquei, muito por mais... isso que eu durei lá uns 3, 4 meses, até me Agora, defrontar com aquela O professora. que acontece também, vou pegar um outro lado da questão, com uma criança que tem TDAH, porque a gente estava falando de que hipóteses de que não tem e são sobrediagnosticadas, tá? Agora, quem tem e não é diagnosticado também é um pecado. Sim. Por quê? Aquela criança vai ter problemas de autoestima, Isso é porque muito- ela não consegue render como colegas conseguem. Pode ser taxada, burrinha, estuda e não vai bem. Ela se frustra e ela começa a fazer uma associação que estudar é sofrer, porque ela fica horas e horas e horas sem absorver, sem aproveitar, e ela não rende. E não vai Complexo. bem, e não vai bem. Então, essa criança pode ter problemas de autoestima e não fazer uma associação positiva com o ato de estudar, né? A autoestima é O complicado. que vai afetar ela ao longo da vida acadêmica. Autoestima É porque a complicado. criança. Ela vai o operar abaixo da potencialidade dela Sim. normal. Sim, é porque a criança e o adolescente, né, eles têm 4 vertentes que eles precisam desenvolver. A vertente cognitiva, a vertente psicológica, a vertente física e a quarta era a vertente social. Se você tem o TDAH, você praticamente tem, você só não tem a abordagem física comprometida, mas a psicológica, a cognitiva e a social é completamente prejudicado. É bem Porque complexo. como você é muito impulsivo, você vai fazer menos amigos. Então você vai se desenvolver errado. E não é à toa, né, que portadores de TDAH na infância que não foram tratados, eles vão buscar estimulantes no meio. Então, às vezes, começa a fazer uso excessivo de cafeína, de energéticos. Agora, a coisa é pior quando começa a usar cocaína, porque cocaína é um estimulante, que também deixa ela um pouco mais calma. E Então, quando, assim, o exatamente, perigo quando é o esse. portador de TDAH, quando uma pessoa qualquer, que não sabe se tem TDAH ou não, por acaso usa cocaína, e em vez de falar que fica doidão, energizado, fala, nossa, eu sinto um Uma equilíbrio, calma, eu fico num centro com a cocaína. Atenção, porque... Mas eu tive um episódio desse. Não cocaína, nunca usei, mas, por exemplo... então, porque eu fui diagnosticado... Então, Mais velho. a parte Cardiologista. da autoestima é muito complicado, né? Porque você tem essa... Você é taxado de... Você se sente menos, né? Porque, pô, você... Cara, é que eu sempre me esforcei mais, mas mesmo assim você deixa a desejar algumas coisas e ter esse lado social. Se bem que, pô, sempre tive meus amigos, sempre foi legal, mas assim... É aquela hora, chega uma hora que você tá tão estafado que nem hoje. Hoje não, nos dias de hoje. Às vezes você tá tão estafado, a tua mente tá tão cansada que o teu corpo padece ali. Sim. Mas eu já mais velho, já não era moleque. Aí, quando era mais novo, bebia, zoava barraco, tal. Mas e mesmo assim ainda tentava tomar responsabilidade. Mas eu tive um caso foi um tempo, remédio para emagrecer. Sei. Que são as Anfetaminas. A minha mãe usava. Puta, aí um dia eu peguei cara. Puta, aquilo, eu comentei com você já. Né? Porque me fez um bem, cara. Aí comecei a usar essa, tô direto. Bem em que sentido? Bem que eu fiquei, me estimulou, me deu um estímulo. Te deu um estímulo, você ficou mais calmo, Não, mais não, cedo? me dava estímulo, diferente do que eu tomo do remédio, porque o remédio, o Ritalina, ele me abaixa, o outro ele me deixava mais estimulado. Mas depois também dava uma derrubada. Sim. Mas inicialmente deixava, só que eu fiquei usando um tempo, eu acho que foram uns 4 anos, não sei. Aí, como eu sou um cara que eu brigo com tudo, eu falei, puta, eu tô ficando viciado nessa porcaria. Aí peguei o tubinho e joguei na privada, nunca mais, graças a Deus. Mas assim, no princípio, esse remédio, ele te dá uma né? Não, a Ritalina não. A Ritalina, cara, parece que ela dá... Quando eu tomo Ritalina,
ela parece que ela me dá uma equilibrada, ela dá uma levantada, equilibrada, e depois ela te acalma e tal. Isso não. Mas no final do dia você fica calmo, é isso? Não, Você toma de manhã? Eu tomo de manhã, tarde, eu tomo de manhã, depois mais próximo ao almoço, e depende, eventualmente, mais pra frente. Por isso que eu tomo Ritalina, porque eu tomo de acordo com como vai meu dia, assim, mais, sabe? Uhum. Mas a Ritalina não, a Ritalina, pô, de manhã você toma. De manhã você toma, você sente mais ela dando uma chegada, assim, mas depois você acalma, tranquilo. Ele não muda seu jeito de ser, né? Você continua normal, você não fica fora de padrão nenhum. O anfepramona, eu lembro até hoje o nome do negócio. Que é um remédio hoje até proibido. Proibido. A prescrição. Era diferente, cara. Parecia realmente uma droga, né? Por isso que foi proibido. E aí eu fiquei um tempo usando. Porque até pode ter sido um substituto que eu não sabia. Você vê que tá bem dentro da estatística, né? Porque o paciente com TDAH vai buscar um estimulante de alguma forma. Você também fazendo merda pra caramba, parece que tipo no carro, fazendo ações até meio temerárias, parece que pra... Isso, para liberar... isso eu já fiz pra muitas ficar dessas estimulado, besteiras né? aí já, muita. Agora, outra preocupação, eu só estou trazendo as preocupações. Outra preocupação que me traz dessas medicações é que o que acontece? O jovem vai lá, ouve que o amigo tomou e conseguiu estudar, ele vai lá, compra, toma. E aí tem um dos efeitos colaterais típicos das anfetaminas que você acabou de descrever, que é a perda de peso. Sim, e aí a pessoa sim. começa a tomar mais. Sim. Mais. Você perde o apetite porque é um negócio... Puta, é horrível. É cara. próprio Péssimo. do processo da anfetamina, né? Mas você vai. E aí a pessoa vai se vinculando mais à medicação. E conforme ela vai se vinculando mais e não tendo TDAH, aquilo vai se transformando numa dependência, porque ela está tomando. É uma droga. É droga. Sim, no meu ela caso, não tá usando como um remédio. Mas no meu caso dentro ali de um era usado projeto, como droga. né? Hoje eu vejo isso, eu até já comentei com ele. Eu falei, pô, cara, porque por isso que chegou um momento que eu falei, opa, que isso, né, cara? Você tá. Vai no endócrino, vai mesmo pra conseguir, não com esse intuito. Eu falei, não, eu tô passando dos limites, porque eu sempre tive pavor de me viciar em qualquer coisa. Aí eu peguei um pote cheio mesmo, né? Peguei uma privada, graças a Deus. Mas muito diferente. O pessoal fala de Ritalina, eu vejo até meu sobrinho uma vez, porque ele é dentista hoje. Me encheu a paciência uma vez, quando ele estudava, me encheu o saco. Eu dei 2 Ritalinas pra ele. Não gosto de dar, porque senão faz falta pra mim. Não é por outro motivo, não. Mas ele nunca tinha tomado, não tinha diagnóstico, nada. Não tem nada. Ele que estudava. O típico caso do estudar. Falei, porra, caramba, meu. Vai pegar 2 do tio, 2... Beleza, tá aí, vai. Pô, ele passou mal. Ele falou que não absorveu nada do que estudou. Enfim, teve... Bom, deu... Sei lá o que ele teve lá. Eu falei, pô, cara, porque é diferente, né? Diferente. Se ele não tem se o sistema nervoso dele, de repente, não tem a demanda para poder se beneficiar com o medicamento. Ele falou que até deu negócio assim tal. Ele não vai ficar bem, pode até ficar desconfortável. Ele falou pra mim, até, pô, você toma isso? Tipo, pô, cara, eu tomo. Ele fica hiperestimulado. Ele ficou, passou mal, suadeira. Mas quase matei. Assim, a gente também não é porque o indivíduo tem TDAH que ele vai tomar, né, a Ritalina e tá tudo certo. Não, né? de forma Assim, a alguma, gente cara. tem algumas apresentações atípicas mesmo, né, de paciente que inclusive acaba disparando, né, algo mais ansiogênico, né? Então fica mais Gera ansioso, mais ansiedade. Às vezes gera uma ansiedade. taquicardia, né, tremores. Sim. Tem gente que vai ser, né, a questão do metabolismo, né, dessa substância. Não, sempre vai então, ter que se levar em conta o casamento entre o organismo da pessoa e o Isso, medicamento em uso. Não é todo mundo que se adapta a todo o remédio. Eu acho Nenhum. que a gente todo, né? Tem aí, né, uma boa parte que vai se beneficiar, né? Mas existem alguns pacientes que não vão responder bem, né? Sim. Por vezes não vão responder bem a qualquer intervenção, né, medicamentosa. É também muito importante, né, dependendo da idade, associar, né, um outro tipo de tratamento também. Né? Se a gente tem aí as intervenções dentro de da linha cognitivo-comportamental, né, fazendo uma reabilitação, né, para esse indivíduo ter aí uma melhora da sua capacidade de foco, da sua capacidade de concentração. Então são outras intervenções que também, né, podem ser feitas, né, devem por vezes ser feitas o meio do que você a tá medicação, também, né, muitas assim, às vezes que me afeta nesse sentido é o meio que você tá, você tem que estar no meio que você consiga se encaixar. Porque assim, o remédio não é cura pra nada, ponto.
Ele é só um passo, né? Pode ajudar e não adianta a pessoa achar que isso é uma questão que, estou salvo. Não, cara, às vezes... E muita gente que, no meu caso, até TDAH, talvez até sem remédio, às vezes, porque eu já passei vezes. Pô, dá pra ir, depende de como tá a vida, cara. Que nem eu, na época da pandemia, eu falei, eu vou dar uma parada. Mas assim, aos poucos, né, tal. Mas, cara, não deu, porque tava muito tumultuado. E aí me atrapalha mais ainda. Aí o remédio me ajuda nesse sentido. Mas assim, eu acho assim, medicar, meu ponto de vista como paciente, como tal, é uma hipótese muito que tem que ser muito calculada. Principalmente em criança. É um negócio que eu fico muito... Eu vejo assim, sabe, essa banalização. Não, remédio, taca remédio. Eu acho isso um pecado. Por isso que eu falo, às vezes a pessoa, a criança que tem, ela não tem a mesma atenção do que uma que não tem, os pais já vão e pumba, taca remédio na criança, né? Então tem que ser avaliado com muito cuidado. Muito cuidado, porque não é uma coisa que você tira o sangue e fala, tem que ser uma coisa diagnosticada realmente de fato, Exatamente, é difícil. Porque a criança que de fato tem, ela tem perda, vai né? se beneficiar porque ela vai ter perdas Sim, sociais, sim, tem perdas mesmo. de autoestima Sim, e a acadêmicas. intensidade, A autoestima E é acadêmica. impressionante. De Eu repente tenho aquela um criança problema vai de repetir autoestima, um às ano, vezes, 2 assim. anos, 3 Então, anos, sendo que ela poderia ir bem. Agora, tem um monte de outros fatores. Por exemplo, não é porque uma pessoa toma Ritalina ou outro psicoestimulante que magicamente as notas vão melhorar. Não. O tratamento não exime a pessoa de ter que ter esforçar, disciplina, ter que estudar, que sentar eu e acho que gastar um tem tempo em o cima da remédio, às matéria. vezes, assim, o remédio assim, ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Ele te dá e te tira. Qualquer remédio. Só que se você não se força, talvez o remédio, às vezes, ele te ajuda a se esforçar um pouco menos. Do que você teria que se esforçar. Porque, assim, como eu falei, eu sempre passei minha adolescência... Assim, cara, que eu vivi uma boa adolescência, os amigos, a família, tudo, mas, assim, você tem perdas, meu. Porque você consegue... Quem não tem déficit de atenção tem que se esforçar para passar de ano, Sim, por claro. exemplo. Por exemplo, Então, apenas se tratando, você entra num grau de esforço e dedicação meio parametrizado, parecido com seus pares. Por exemplo, para mim, tão importante quanto o neuropsicológico é uma carta da escola dizendo como que o aluno é, se ele se sujeita à autoridade, se ele como que ele se comporta, se presta atenção, porque isso tudo faz parte da história mesmo, né? Aquilo que a gente estava falando. É um livro ali, você tem que ver isso, porque não é só hoje qualquer coisinha que tem, né? Que você fala para um amigo, todo mundo fala, acho que eu tenho isso, eu fico louco quando fala assim, eu acho que eu tenho isso, eu também sou mesmo, todo mundo é distraído, todo mundo tem possibilidade. Exatamente. Cara, mas é o quanto isso te prejudica. Qual o nível disso, né? Entendeu? É complexo. Então, você não banaliza mesmo. banaliza, ele tá meio banalizado. Uma das coisas que também a gente acaba encontrando, né, são as comorbidades. Até você colocou, né, fez uma fala inicial de dependência, né? Então, quando o paciente que é portador de TDAH, essa criança ela vai ter mais risco, né, de experimentação, por essa coisa mais de buscas, né? Essas buscas vão casar muito com buscas relacionadas à experimentação de álcool, de drogas, né? Por vezes mais cedo e por vezes mais intenso esse uso. Então, da mesma forma, né, que a gente, medicando, a gente pode trazer algum problema, vamos dizer assim, para o paciente, criança, adolescente, deixar de medicar também é algo... Exatamente. Mas aí é o diagnóstico. Risco, Não é um né? diagnóstico complexo. O diagnóstico feito, né? Ah, não, Perfeito, lógico. claro. E eu acho um outro desafio, né? Quando a gente tem alguns pacientes mais graves aí relacionados à dependência, é exatamente você dá algo que por vezes o paciente também tende a abusar. Né? Então, é complexo. Sim, já tive, né, história de paciente amassando a Ritalina, né, para cheirar. Então, assim, que é uma gravidade muito grande, assim, né? E você aquele antídoto que vira veneno, né? Então que você a dose, né, entre o veneno e o mas é complexo, mas assim,
É o que eu falo assim, eu acho, assim, é o diagnóstico, é importante, porque é complexo o diagnóstico. Não é um negócio que você vai. Você tem que saber um histórico de fato. De fato, detalhado. E outra, né? Ver se esse histórico de fato é esse, sabe? É muito entrar mesmo. Não, e porque... tem expectativas que as pessoas têm que são absurdas, assim. Por exemplo, as pessoas às vezes ficam numa expectativa, numa era onde a gente tem tudo muito rápido e ágil, e é Google, e etc e tal, e chat GPT, as pessoas querem passar o olho na matéria da lousa e saber tudo. Assim, tem uma alta expectativa. Né? Do tipo, não, mas você vai Uma ver... expectativa social também, né? Tipo, como se você fosse um scanner mental de olhar as coisas e já saber. Eu tenho dó das pessoas não é assim. Juventude hoje. Uma coisa que eu tenho que me blindar de muita coisa dessa, de celular, de rede social, eu tenho WhatsApp e tal. Mas eu não sou um cara de rede social, porque cara, não que eu fico, eu odeio, eu não gosto. Eu ia falar uma rede antissocial, porque... Mas são coisas que me fazem, eu não sei, mas, meu, cara, faz você perder a noção do tempo, assim, de... Hoje, pra mim, o tempo passa mais rápido do que passava antes. E eu sei que isso é uma percepção nossa, porque a quantidade de informação. Então, você tá no elevador, eu brinco muito com a minha esposa, ela fala, nossa, foi minha informação que você não precisa me passar, não... Porque, cara, a cabeça já tá a milhão. Sempre, vai estar sempre. Isso é uma coisa... A milhão que eu digo assim, sempre tá... Cara, é assim, eu durmo, graças a Deus eu não tenho problema pra dormir muito, só hoje que eu tô com uma dor nas costas, mas tudo bem. Mas assim, eu já passei, assim, quando muita preocupação e tal, mas eu não sou um cara insone nem nada. Mas assim, aí sabe, hoje em dia qualquer coisa, você sobe o elevador, tá porcaria de uma televisão, te passa informação. Informação não, né? Aquela porcaria, coisa lixo. Isso tudo também atrapalha muito, cara. A quantidade de... Estímulo. Eu não falo informação, é estímulo, porque informação pra mim é coisa boa, né? Assim, mas estímulos. Sei. Então, as pessoas... nossa, cara, falando de coisas que não tem nada a ver, é que nem grupo de WhatsApp, sabe? Sei. Tá, cara, então isso é uma coisa que me atrapalha demais, então eu tento me blindar disso, cara, e às vezes até brigo, eu falo, meu, são coisas assim que não... Sei lá, me enche o saco. É muito estímulo, cara, isso me atrapalha pra caramba. Porque às vezes eu quero focar em alguma coisa, eu tenho que trabalhar, pá. E uma coisa que me irrita muito, também é complexo, quando eu tô fazendo algo que eu tô bem focado, e puta, alguém me chama, me atrapalha. Quer dizer, você se esforçou tanto pra Cara, pô, concentrar. E o mito do hiperfoco no TDAH? Pois é, cara, olha... Você ouviu falar do... Não, porque eu tenho hiperfoco. E isso significa que eu tenho TDAH? Então, é isso. Eu acho a distorção tá aí, né? E assim, é curioso porque você tem alguns assim, pacientes com TDAH que acabam se desligando absolutamente, né? Quando conseguem se concentrar... Medicados, né? Medicados. Assim, uma coisa que eu fiquei curioso, por quê? Hiperfoco é uma coisa que muitos pacientes já chegam com esta queixa, do tipo, ele li na internet, viu alguma coisa, eu tenho hiperfoco, então eu devo ter TDAH. Só que assim, as grandes classificações em psiquiatria, como tem uma classificação chamada DSM, que é o Manual da Associação Americana de Psiquiatria, que ajuda os psiquiatras a fazerem diagnósticos com base em critérios testados e retestados, e também pela CID, que é a classificação da Organização Mundial de Saúde, não tem hiperfoco como um critério. Não. Que diacho é hiperfoco? Eu pesquisei e eu consegui achar mais ou menos o seguinte, que é alguma coisa num nível de evidência fraco, opinião de especialistas, tá? No nível opinião de especialistas, não é que foi testado e retestado, onde seria uma variante do déficit de atenção. Se a gente lembrar da psicopatologia, a gente tem dois funcionamentos básicos de atenção, atenção voluntária e atenção espontânea. Atenção voluntária é a capacidade de você se concentrar de propósito num estímulo e ignorar o resto. Atenção espontânea é assim, apesar de eu estar prestando atenção aqui em vocês, eu continuo mantendo um mínimo de atenção direcionado para os outros estímulos do ambiente e tal. Então, quando uma pessoa tem o déficit de atenção clássico, digamos, você teria dificuldade de atenção voluntária. Mas o hiperfoco seria uma dificuldade de atenção espontânea, como se a atenção espontânea se diminuísse e você ficasse com muita facilidade para colar sua atenção em uma coisa, ignorando todo o resto. Mas, veja, isso não é critério maior. Nenhum, isso não é descrito como não é critério. descrito como critério. Então, é apenas um dado de opinião de especialistas que acham que isso é relevante. Mas não é obrigatório ter hiperfoco para ter TDAH. Não é obrigatório, mas eu já
assim, pelo menos uns 2 pacientes eu tenho, né, na história de atendimento que eu lembro dessa descrição deles. Depois de medicados, talvez. Então, mas aí ele tá medicado, aí eu acho que muda um pouco. Mas de qualquer maneira, ele não fica com uma atenção tão... O que nós estamos dizendo é que o hiperfoco seria um critério diagnóstico, está sendo apresentado como um critério diagnóstico para TDAH. E a gente realmente tem a falta de atenção, como o Ricardo falou, né, da atenção voluntária, que a pessoa perde objetos com frequência, as pessoas dirigem a palavra a ela, não presta atenção. Interrompe o outro toda hora porque que eu faço bastante. Porque a pessoa tá pensando já num outro assunto. Sabe, a pessoa tá falando que você fala, puta, isso eu faço direto. Mas eu me policio muito. E tem uma coisa curiosa, né? De algumas pessoas que têm TDAH, e assim, é até bonitinho, né? Mas talvez não tenha nem descrito como critério propriamente, né? Mas, tipo, você tá falando, a pessoa não é que vai estar respondendo ou te corta, mas ela vai reproduzindo suas últimas falas, né? Então, não sei se... Quase uma ecolalia, assim. Isso, ecolalia é você repetir... mas assim, então, tipo, fala alguma coisa. Roberto, você é muito legal. Muito legal, né? Então, assim, a pessoa está prestando atenção. Eu tenho uma hipótese, isso pode ser uma estratégia aprendida por tentativa e erro. Quando eu faço isso, eu me obrigo a prestar atenção nas suas frases. Pode ser. E você se torna um chato de galocha. Mas eu acho bonitinho, mas tem alguns pacientes que eu atendo que fazem isso, assim, né? Sabe? O final, assim, da frase, né? Vai completando o final da frase junto com você. Com você. Né? Outro sintoma importante é essa coisa da pessoa evitar coisa desprazerosa, que requer muito esforço. Vai parecendo que é um preguiçosão, então, isso é um outro estigma. Procrastinador, vai criando esse estigma, né? Mas existe, porque, cara, é assim, meu. Essa questão de... Puta, a pessoa fala... Meu, pra mim é um sofrimento áudio. Eu já quero falar no áudio Eu falo pra minha mulher, me manda áudio de 10, 20, pelo amor de Deus. Mas os áudios do WhatsApp enorme, ou aqueles textão... Põe aquele 2 agora, vai rápido. Mas, assim, podiam ter 3, né? Velocidade 3. As pessoas elas são muito ponderadas. Então, eu começo a falar, a irmã da minha... Não, mas a minha mulher... Não, assim, ela fala muito ponderada, elas falam muito, então... Eu já começo a ficar num desespero, falando, vai. Agiliza. Acelera, eu não aguento isso aí. Mas esse negócio de procrastinar é complexo. Porque até você entrar... É engraçado isso. Até, você sabe que você precisa fazer algo, mas até você entrar no... aí volta naquilo que eu falei. Fazer, né? Última hora, talvez. É porque cansa o fazer. Então você deixa para depois você precisa. E a procrastinação, se você for ver no fundo, é uma grande autorização, né? Porque você está dizendo, eu tenho que fazer minha lição de casa. É como se viesse um lado seu e falasse, não precisa fazer agora, depois você faz. Então você começa a se habituar, a se autorizar a deixar para depois. Então, eu concordo em parte. Porque eu acho que quando há procrastinação, não há um tipo, né, dane-se. Não, tem a responsabilidade, legal, né? Você fica gera uma angústia. Não, você fica angustiado para fazer. E aí eu vou pegar uma fala, né, que o Abel falou, que eu acho que até é interessante assim de se pensar. Deixar para a última hora é você se aproximar cada vez mais do que você, vamos dizer, tem que realizar, óbvio, né? Mas isso aumenta o nível de ansiedade e aumenta, né, noradrenalina, vai então indiretamente te ajudar a executar. Então procrastinar ajuda você a executar. Mas por mais paradoxal que possa ser comum, isso, né? quando você avalia a procrastinação do ponto de vista psicológico, você vê figuras que aquela pessoa foi criada por figuras muito permissivas. Então, pessoas que falavam, não precisa fazer agora você está cansado, deixa para depois. E isso vai entrando na pessoa como se fosse parte dela. É uma regra de vida. Então, assim, a todo momento ela se autoriza a deixar para depois. É o que eu falo para meus pacientes, mas por que você deixou? Por que você autorizou o Pedro a fazer isso?
deixar para depois, né? Que é como você vai tratando. Então, isso é muito interessante também, né? Quando você olha psicologicamente e vê que isso tem um fundo de formação da personalidade. Sim, quando não há, né, o TDAH de fato, que você Mas não vai conseguir a procrastinação fazer. não é um diagnóstico do TDAH, é uma coisa que pode acontecer. Pode acontecer. Né? Mas pode Mas acontecer com pessoas sem TDAH. Mas é muito frequente, Mas não né? é um diagnóstico, acontecer a mas procrastinação, Não, né? é uma característica que pode estar ali ou não. Não é um critério, né? Vamos Não dizer é um assim. critério, mas é algo que... Mas É que, hiperfoco uma coisa muito que frequente, do ponto de vista né? comportamental, quando o cara nem procrastina, ele foge do esforço imediato que é cansativo. Então, Exatamente. assim, eu vou fazer agora, gastar 1 quilo de energia para fazer o que eu tenho que fazer ou eu deixo para depois? Então, isso pode viciar a pessoa a procrastinar. Por que que vicia? Todas as coisas que viciam ativam áreas do cérebro que têm a ver com prazer. Então, numa gangorra entre ter o prazer imediato, a recompensa imediata de deixa para depois, ou puta, tá bom, vamos lá, a pessoa pode viciar nessa recompensa imediata, ainda que estoure depois Que a mais pra recompensa frente. tardia seja muito melhor. Seja muito Por exemplo, melhor, você tá fazendo regime, vai comer um bombom. Vai dar um prazer imediato. É. Mas só que o prazer de você ver seu abdômen tanquinho daqui 6 O meu- meses o meu é é tanquinho. muito maior. Tanque de guerra. isso que eu ia É falar. muito maior do que o prazer do sonho de valsa. Sim, sim. E isso acontece em muitas questões de dependência, onde você acaba privilegiando a recompensa imediata e não vendo as consequências tardias, né, do que você está fazendo. Cara, eu sinto né? muita culpa quando essas coisas. Eu não procrastino, porque eu tenho a responsabilidade. Mas eu sempre faço as coisas melhores que eu faço de Última um hora. deadline ali. Infelizmente. Mas assim, tem muita culpa. Se procrastina é culpa. Sei. Pô, até ir na academia, puta, não foi culpa. No meu caso, não sei se isso tem a ver ou com a autoestima, que seja do TDAH ou não, mas muita culpa. Bom, até, cara, porque quando você tem essas coisas, pessoal, uma criança que seja ou não TDAH agitado, eu sempre tem aqueles. Pô, que eu te falei, a criança que você começa e não termina nada, você é desastrado, você é mão de ferro. Isso tem muito, porque realmente eu acho que é agitado. Então, assim, até eu agora, adulto, pô, já até fica, derrubar a xícara né, de leite lá na minha casa, com a minha esposa. Pô, vem culpa, cara, porque eu acho que vem essa coisa do lado de trás, e é difícil. Você lança da autoestima, do diagnóstico lá, mais jovem, né? Então, até hoje, cara, e é uma coisa que eu tenho que trabalhar comigo mesmo, falar, pô, nada a ver, mas, cara, vem a culpa, derruba. Fica uma marca, né, da sua É vida. impressionante, cara, eu já adulto, e aí eu venho culpa por eu sentir culpa, eu falo, porra, Catos, mas eu fico, cara, não adianta, é impressionante. E essa coisa de produzir sempre, tô muito longe aqui, pá, pum, alô, Terezinha. Chega Entendeu? junto. Mas essa coisa de você, cara, assim, você tem tempo pra fazer, você vai fazer, porra, lá no final ali. Eu luto com isso, mas, cara, é complexo. Parece que Deixar as coisas meio pra última hora, sempre. é complexo. E aí faz, aí, assim, cara, eu acredito que depende, bom, eu falo de mim, né? É difícil falar. Mas, assim, com a idade, no meu caso, a responsabilidade, você melhora. Mas, assim, o problema, você vai fazer, a pessoa consegue. O problema todo é o esforço. O remédio ajuda, mas também deixar claro que não é a salvação de ninguém, remédio você pra nada. tem que ter um esforço pessoal. É um esforço seu mesmo. E é cansativo. Eu falo o negócio da academia lá mesmo, às vezes eu chego extenuado. E é difícil explicar pros outros. Pô, cara, cada dia foi pesado, a cabeça assim, parece uma curva de rio. É bastante coisa, porque tem atribuições também e é atribulado. Porque não gostar de ir pra academia é o normal. É. Poucas pessoas nasceram voltar com a carteirinha da academia na mão. A maioria tem que gastar uma energia imensa. Cara, e às vezes eu vou cansado, porque as pessoas não têm obrigação de entender. Que eu falo até pra minha esposa, você não tem obrigação, embora ela seja super compreensiva, de entender o cansaço mental, cara, a gente que tem, cara. Não adianta. E aí, numa época que a gente vive no mundo, essas coisas todas, tudo afeta, cara. Tudo afeta todos. Mas eu falo, mas me afeta que me afeta, eu sinto mais, então eu fico me protegendo de algumas coisas, essas informações, porque senão me atrapalha muito, cara. Minha cabeça vira um pandemônio. Excesso de poluição de informação. Cara, e eu preciso focar em algumas coisas. Agora, Júlio, a gente falou muito do déficit de atenção.
E sintoma de hiperatividade você teve? Tem também. Quais sintomas que eram? Assim, eu te falo, eu sinto assim, quando você é mais criança, você tem a hiperatividade física. Que não consegue ficar parado. Né? Assim, não é sempre o meu caso. Eu sempre falo do meu caso, mas assim, não é sempre, mas tinha, né? Tinha. Sabe aquela coisa de precisar fazer merda. Sabe aquela coisa, né? Desculpa aí, mano. Tirei as crianças da sala. Desculpa. Fazer cocô. Mas assim, a questão tinha. Aí eu, adulto, eu fui sentindo mais essa parte de cabeça mesmo. Mais essa aí, Mas o adulto também pode ter, né? Não, hiperatividade, ele fica mexendo o pé, eu tenho, às fica vezes, mexendo a mão, não consegue sossegar, sim. não gosta de atividade tranquila, ele quer sempre atividade agitada. Ao falar no telefone, fica perambulando, Puta, odeio ao invés de falar falar telefone. sentado. Odeio falar no telefone. É isso, eu tenho essas coisas. Não é legal, eu não gosto também. Você sabe que o Ricardo Abel tem uma tese de que eu tenho TDAH? Mas isso E foi ele me fez tomar provado remédio, mano. empiricamente. Ele tomou, ficou bem. E aí- Ficou muito melhor. Ele ficou uma pessoa que te ouvia até o fim da É frase. duro ouvir os outros. Pois é, e ele conseguia, ele prestava atenção e emitia uma opinião que tem a ver com o que você dizia, e não uma outra ideia que ele já estava lá na frente. Quer dizer, Ele você melhorou. entende como ele me descreve. Ele melhorou. Agora, moral, hein? ele, da cabeça dele, falou, não, eu vi sei lá onde que eu tenho que progredir a dose até X. Eu falei, cara, não, tá bom assim. Só Mas que você sabe que tem muito protocolo que determina isso, eu sou contra. você... Eu já vi médico prescrever já, por exemplo, o Venvance 70mg de cara. Então, posso opinar? Pode, Na minha visão, não faz sentido. Não faz sentido, Porque né? você não tem a mínima Não faz ideia sentido. da sensibilidade orgânica daquela pessoa ao remédio. O meu, Por isso quando eu existe- comecei, Pode ser que você chegue lá. 50 e 70. Pode O ser, meu mas eu você comecei testou com as 10, doses né? menores. o meu médico, o cara foi... Não, é que a Ritalina Não, sim, começa com 10, sim. pra- Até Depois lá, aumentando mas até 60, você perceber que 60. o sintoma... Às vezes eu diminuo. Mas assim, eu juro, até hoje eu lembro, quando eu tomei a minha primeira... Porque pra mim era o primeiro que tinha cura, né? Que o médico falou que não, eu falei, porra, meu. Mas assim, aí todo mundo fala, será que tem feito placebo? Eu falo, porra, cara, não sei. Mas Não, quando, esse não é. quando eu tomei o primeiro os 10 minutos, juro por Deus, cara, parece que deu uma... Cara, minha experiência... Parece que deu uma clareada, assim, pra mim. Mas já é uma dose terapêutica. Eu falei, caramba, Depende da sua meu. sensibilidade. Sabe, é. mas assim, mas aí o que acontece? Meu, o remédio não faz milagre, meu. Nenhum, eu acho, desse sentido. Quer dizer, depende. se Assim, quiser, o remédio, ele te dá uma pré-condição Ele te para ajuda. você poder fazer ou não as E coisas. você tem que saber fazer o uso do remédio de acordo com o que o médico prescreveu. Sabe, tem que ter bom senso, meu. Eu acho mais legal fazer o diagnóstico de TDAH em adulto jovem. Tipo eu, assim. Já. Tipo você. Não tão Chove, jovem, não peito tão jovem. cheio de pelo branco. Toninho. Não tão jovem. Porque, assim, tem um paciente, né, que me veio à cabeça e até me inspirou a falar isso. Ele teve essa exata sensação, né, que as coisas clarearam para ele, Sim, né? dentro de uma... Aí ele tinha feito uma faculdade, meio que ele fez aquilo que, tipo, dava para fazer, né? E depois, daí começou, né, a tomar Ritalina, e ele se achava, cara, uma autoestima super Baixo, comprometida. mas super eu também tenho comprometida. autoestima, cara. Assim, o cara, né, se achava, se referia a si mesmo como burro, como que incapaz. Mas tem essa mania, assim, mas eu também às vezes dou umas dessas, cara. introjetado isso assim mesmo. Marcou. Aí, hoje ele tá indo que marca, pro Canadá, né? Ele vai morar lá, tá fazendo, enfim, todo o processo. Ele acabou depois fazendo uma faculdade de TI, fez inglês e francês, né? Poxa. Então, assim, com uma capacidade, ele tinha uma capacidade muito grande. Armazenada, Mas né? que tava, Exatamente. assim... Parece que aquele além de motor... tudo, acho que tem também a questão de acreditar que é capaz. Sim, né? é o principal. Porque assim, o cara não acredita, assim... O cara com uma autoestima baixa já começa achando que não é capaz. Né? Sim. Com uma mudança da medicação. Agora, isso assim, que você falou não é porque,
óbvio que não é o que você quis dizer e nem disse, mas não é que qualquer pessoa que tomar um remédio vai ter esse... Não, né? Vai pro Canadá. Vai pro Canadá. A pessoa toma Ritalina, vai pro Canadá. Canadá. Cadê meu? Tem tudo a ver, já vem na caixinha o escrever aqui, passaporte. tá? O remédio, Pra cara, você ir pro Canadá. Boa. o remédio ele não é salvação, Mas ajuda. no caso, em tela, o que acontece? Era uma pessoa que tinha de fato déficit de atenção, se beneficiou de uma medicação que o organismo dele aceitou bem, deve ter tido a dosagem ajustada para aquela pessoa, Sim. que a dose é ideal para cada um, não é igual para todo mundo, e ele estava determinado a falar, bom, agora eu tenho minhas potencialidades, vamos dizer, desbloqueadas. Sim. Posso estudar se eu quiser, mas se eu não estudar, nada vai mudar. Qualquer pessoa que tiver Exatamente, dó a de si atitude é mesma, fundamental. não vai, Sim, não TDAH, pessoa normal, que não tenha nada. Se ela tem dó de si mesma, se coloca nessa posição de Vítima. porra, vitimiza, não vai pra nenhum lugar. Não vai, meu. não vai. Entendeu? É lutar. Aí Meu, não cara, a tem vida é uma Ritalina. luta. Né? Não, tem Ritalina, nada, né? Ritalina. Nem pro Canadá. Vai. Agora, essa questão de autoestima é complexa, mas é trabalhado. Porque falam pra mim que eu sou igual o Brad Pitt, eu não acho. Não. Você Olha, tá mais tava pro George Clooney, viu? Vou te falar, cara. Não, mas é sério, mas assim, a questão assim, de novo, né? Assim, Olha, falando Brad no Pitt e meu George caso. Clooney, acho que entrega a idade, porque acho que os vai novos os dois. astros são Não, outras mas pessoas. tá bem, Brad Pitt. Acho que deve ser Justin Bieber. Não, já tá velho, já já. foi. Humphrey Já Bogart, né? Mas a questão assim, é que eu falo sempre do meu caso, né? Você tem que se esforçar, cara. Tem casos que talvez não dá pra falar, né? É complexo. Eu falo de mim. Mas assim, você sempre tem que se esforçar. Cara, eu tenho muita sorte, assim, sempre vivi em ambientes muito bons, assim, tenho com alguns amigos muito ruins. Né? Não, mas sempre muito bons. Má influências, né? Não, péssima, mas também não fui das melhores. Né? Mas assim, familiar, assim, meus pais, assim, pô, demais, família, na época que a gente ficamos os amigos, muito bons, isso me ajudou muito, cara. Até com a autoestima, muito, pô, sempre foi legal. Mas assim, é aquela coisa, e você sempre querendo também, não dá pra você ficar, se vitimizando, sabe? Assim, pessoa que se vitimiza, ela não vai pra nenhum lugar, mesmo com ou sem nada, né? Porque tem pessoas assim, pô... Mas aí é um outro tipo de diagnóstico, né? Tem pessoas com ou a pessoa é mesmo, aquela... dramatização. E a questão, só voltar ao assunto que vocês falam do hiperfoco, eu já me vi em casos com situações assim, mesmo sem remédio. Sem remédio, com remédio eu não me lembro. Mas de entrar numa coisa o que acho que era um hiperfoco? Que é difícil você ficar tão Mergulhado. você exagera naquilo. Eu lembro que foi uma época até que eu tava desenhando um logotipo, nem lembro o que era, não era nada de trabalho, era uma coisa assim, até pra minha esposa. Cara, você quer atingir uma coisa de perfeição, você não... é uma coisa muito louca, você fica naquilo. E vai, e não para, meu. Assim... Não é nada que você vai parar, alguém tem que te dar uma injeção calmando, não é isso, pelo amor de Deus. Sei. Mas é aquela coisa, você fica. E aí, nessa época, até achei que foi um caso, né, que falam tanto de hiperfoco, eu falei, puta, isso, tive algum outro aí. Mas no mais, cara, pô, leio muito, cara. Leio muito. Sim. Às vezes Agora, isso é uma coisa que, ler geralmente, uma página, volta de o novo, paciente com TDAH, ele tem muita dificuldade de ler. Ou dificuldade de ver filmes. Tem que ser legal, muito né? de ação, uma coisa... eu consigo ver tudo. Hoje, cara, que eu te falo adulto, né? Eu, no meu caso, adulto, eu acho que é diferente de quando você é mais... Mas assim, eu gosto porque cara, a leitura é uma coisa boa, entendeu? Então você começa... óbvio, né? Tem que ser aquela coisa que você engaje, que você... Goste, né? Você goste, cara, Sim. assim, mas... Eu me esforço também até pra ler livro chato, pô. Agora, você falou uma coisa interessante, né? Que às vezes você não toma. Às vezes é muito comum a gente prescrever para jovem, adulto, só durante a semana e dar pausas no final de semana. Então... É que assim, ultimamente eu venho tomando, né? Assim, que eu falei, né? Quando a época tá melhor, me sinto mais à vontade. Mas no final, talvez no final de semana... Cara, eu reduzo. Às vezes, por exemplo, eu vou sair com a minha esposa, alguma coisa, eu tomo. Porque, por exemplo, mercado, pra mim, é cruel. Tá. Supermercado. É muita informação. É cruel, cara. Cruel. Porque é muita cor, é muita muito informação, cansativo, é cansativo. E eu já... Uma vez eu E fui... lento, né? Porque você tem que pegar o carrinho. Cara, eu fui já, assim... Sem remédio. Eu lembro dessas coisas, assim de... Cara...
complexo, assim, é muita informação. Isso me atrapalhava muito. Atrapalha, muita informação. E hoje os caras ficam mudando a embalagem toda hora. Não, muda a embalagem e você tem 35 produtos, né, da mesma coisa. Então você vai comprar. Cara, eu fui fazer compra. Sabão se perde. pra máquina de lavar. Meu, você tem 35 opções, né? Cara, Daí você a minha fica esposa não meio- pôde ir um dia comigo, quer dizer, eu vou com ela faz a listinha, eu só vou levando o carrinho, né? Pegando os docinhos pra Pilotando mim. o carrinho. Mas, cara, faz um ano, não lembro. Ela fez uma coisa nas pernas, só eu que fui. Ela me deu uma listinha. Puta, a listinha é terrível, cara. A listinha é terrível. Terrível mesmo, assim. Cara, eu fui no mercado. Cara, eu demorei quase 3 horas pra fazer o mercado. Caramba. Essa é uma Tanto que eu tive que pagar o característica bem estacionamento. interessante, né? Cara, impressionante, cara. Caraca, porque, meu, você vai. É interessante isso, né? Eu me perdi, cara. Filha da. Mas eu risquei errado. Cara, meu, agora, juro né? por Isso eu Deus. já peguei. Tanto que o estacionamento é livre até um certo hora, eu tive que pagar o estacionamento. Aí você se sente um burro, né? Você fala, pô, mas não é. E uma vez uma pessoa falando de TDAH falou, pô, você é burro? Pô, burro é. Não, né, mano? Não tem coisa a ver com a Não tem outra. nada a ver com isso. É importante que a gente diga, né? Isso é tem nada a ver com importante, não tem uma burrice. coisa de déficit intelectual. Exatamente. Né? Não, nada É a uma ver. questão ou É uma outra, questão né, de cara? atenção. É atenção, outra questão. Mas assim, burro, porra, tá Não, sacanagem. com certeza. Mas essa questão, né, do supermercado, né, você ilustrar essa como é o dia a dia, porque assim, isso é muito interessante, porque isso não faz parte, né, dos critérios diagnósticos, né, sobre supermercado, como fazer. Como o cara né? faz o mercado, ele faz mal, então ele Mas tem, é aquele tipo Mas de é o atividade sofrimento, lenta, que requer muita atenção. Não, que e a cai pessoa não naquilo aguenta. que eu Tem muita estava informação. falando, né? O gosto pessoal. Por exemplo, se exatamente, o cara ama ir no supermercado, talvez ele fique é. empolgado e foque a atenção Exato, dele. Mas exato. se ele considera aquilo enfadonho, lento, E você vai com uma Geralmente listinha, é uma, né, é uma atividade extremamente enfadonha, você tem que ficar procurando, requer uma atenção. Nossa, muito eu forte. adoro fazer supermercado. Eu amo também. Eu Com a detesto listinha, duas né? coisas, supermercado e shopping center. Esses dois. Também, eu curto um é shopping verdade. center. Eu Não, odeio eu não as ligo, duas eu também. Eu gosto de um Nossa. shopping center, cara. Agora, uma outra coisa, só a título de... Eu, quando, assim, por exemplo, sono. Cara, sono todo mundo fica meio zoado. Cara, eu fico muito mais zoado, eu acho. Eu fico, mal, assim. Não, quando eu também, cara. fica? Eu desligo. Chega uma desliga? hora, eu posso ter prova no dia seguinte que eu Eu que o mal, diga. mal. Eu, Porque eu quando sou- eu ia estudar com ele, a gente estava na faculdade, ia estudar com ele. Se o Ricardo, lendo um livro, fizesse o seguinte movimento, nada mais Não, fazia. esquece. Ele. Era uma ida sem volta, é o ponto de não retorno. assim, nossa, Então não eu dava. ficava estudando olhando pra ele. Se ele fizesse assim, acabou. Já acabou isso tudo. Fecha o livro, Cara, desencana. eu sinto assim, quando, sono, até que... Ó, teve uma ocasião, que é engraçado isso até, fui pra Portugal lá, a gente foi pra Portugal e tal. E, cara, eu tive duas ocasiões, né, duas situações dessa, duas viagens mesmo. No shopping, a gente tava, eu parei assim, cara. Sério mesmo, eu dei uma desligada, ficou olhando pro teto, porque às vezes perde essa... Sei. Aí minha mulher foi andando, ela me chamou, isso foi 2 vezes, mas por causa, acho que talvez do sono, cara. Difícil eu dar eu não dou essas vaciladas. Eu sou um cara muito... minha memória é boa, cara. Sei. Ainda mais visual. Se eu falo que eu não reconheci, porque eu não quis mesmo. Falou, opa, mas assim, memória visual. Nome eu esqueço, já esqueci o nome de todo mundo, desculpa. Mas isso também não é um critério diagnóstico. Também né? não Porque é, todo mundo- não é. Mas assim, essas coisas de... Cara, o sono, assim, é complexo, cara. Puta que eu fico interessante. completamente fora de gira. Às vezes, mas, pô, também não dormi. Pô, você não dormiu, meu, pra mim é outra história, meu. Às vezes, sabe, eu acho que faz uma diferença, cara, porque eu acho que o cérebro fica mais lento. Sem não, dúvida. sim. Não. O papo tá ótimo, mas infelizmente nós vamos ter que ficar por aqui. Agora que eu me empolguei, meu. Ricardo Abel, você começa hoje dizendo suas últimas palavras. As últimas palavras. Olha, TDAH é um negócio que existe. Estou falando isso que parece óbvio que para nós aqui, mas para muitas pessoas o TDAH é uma criação, Sim. é um diagnóstico fake, especialmente para vender remédio, Putz, é. e que não é verdadeiro. Não, ele é verdadeiro, mas o que existe em cima dele
é um marketing, eu não sei, é uma publicidade excessiva, até um hiperdiagnóstico, como a gente estava falando, mas ele existe, pode ser detectado e tratado. Se tudo isso é feito adequadamente, a pessoa tem uma qualidade de vida acadêmica e até social e de trabalho muito melhor. Ele se nivela com os seus pares. Não é que ele vai ficar um super homem, uma super mulher, não é nada disso, mas ele vai só render. Na escola, evita-se que a criança se sinta a burrinha, a inferior, estigmatizada. Então, vale tratar. Infelizmente, não é aquele tratamento que você trata por um mês e curou para o resto da vida. Não tem uma cura definitiva. Não. Existem técnicas cognitivo-comportamentais que podem contribuir, não é? Na parte para funcionar melhor a pessoa. O medicamento pode contribuir e a pessoa está determinada a ter as suas metas atingidas, né? É isso. Então, cuidem-se. Quem tem TDAH, quem não tem, não fique querendo ter. Porra, não, pelo amor de Deus, não seja idiota, né? Porque tem gente que parece que quer ter, vai no consultório. Não, porque eu tenho. Não, você não tem. Milhares. Eu tenho. Ah, não, cara, é que a pessoa não sabe, pô, você vê, o meu nível é médio e é complicado, meu. Tem pessoa que parece, eu falei brincando, mas parece que quer. Você fala, não, veja bem, não é bem isso, mas a pessoa... Não, você tá errado. Não, o médico na era do diagnóstico. Algum diagnóstico você tem que ter, né? Alguma coisa você tem que ter, porque, pô, meu, tá tão na moda, né? Roberto Canton, suas últimas palavras. Bom, eu acho que isso para todos os transtornos mentais, né? O sobrediagnóstico e o subdiagnóstico são um grande problema. Acho que quando se popularizou mais, né, a questão do TDAH, ajudou em tirar o estigma, né? Só que parece que nutriu de outra forma a crença das pessoas, principalmente num remedinho que vai estabilizar, né, que vai ajudar plenamente a melhorar a performance. O que a gente precisa entender de fato, né? E eu falo isso muito para os meus pacientes, inclusive né, para quem trata de depressão, a medicação não é para fazer você se sentir bem, né? Não é para você ficar feliz, é para tirar sintomas da depressão, né? Da mesma forma que então a Ritalina os similares, as medicações utilizadas aí para o TDAH, elas também não são para melhorar a performance para aquele indivíduo que não tem um déficit performático, né, se a gente pudesse pensar. Doping. Não é um doping. Exatamente, a gente tem essa... onde é que vai ser feito, né, o uso da medicação, pode exatamente... sugerir como se fosse um doping, né? Então eu acho que a gente tem que ficar muito longe disso e assim, como prescritores a gente tem que ficar muito atento também como os pacientes fazem o uso da medicação, se há associação com álcool, se há associação com outras drogas. De praxe, eu sempre peço uma avaliação cardiológica para os meus pacientes antes do uso da Ritalina, antes do uso do Venvance, né? Porque são medicações com potencial aí, de indução de arritmia ou taquicardias, enfim. Isso é bem pouco frequente, né? Quase raro, mas é bom a gente ter isso, né, em mãos quando a gente está utilizando algumas medicações que podem trazer esses efeitos colaterais. Então, essas ponderações que eu gostaria de fazer, doutor Rodrigo, passo a palavra à sua senhoria. Olha, eu só tenho uma coisa para dizer, bem curta. A gente falou aqui muito de diagnóstico de sintomas, o Júlio contou a história dele, a gente conversou sobre outros sintomas que ele não teve, mas que acontecem no TDAH. Então eu quero dizer, se você se identificou com todos esses sintomas, com algum desses sintomas, ou se você leu uma reportagem que fala de TDAH e se identificou com os sintomas, quer dizer que você tem TDAH? Não. Quer dizer que você tem que procurar um profissional, um médico especializado para poder fazer o diagnóstico para você e dizer se você tem ou não.
certo? E vamos ouvir agora o Júlio, para terminar o Fala nosso da programa. esperança. Não, eu queria agradecer o espaço, espero ter contribuído aí, né, com a minha história, né, breve, né, porque tem muito mais, mas legal, espero... E o pessoal vê que remédio também não é a solução, também não é a... Tem que procurar um especialista aí, porque, cara, isso acontece muito, o pessoal se automedicar, eu fico muito assim, invocado com essa coisa de criança que é mal, que não tem um bom diagnóstico. Porque a falta de diagnóstico vai prejudicar e um diagnóstico errado vai prejudicar. Então, procurar, assim, de fato, assim, uma coisa bem feita, porque o diagnóstico é difícil, porque se assemelha com várias coisas. Então, fazer uma coisa muito bem feita e séria para não estragar a vida de uma criança que não tem ou de uma que tenha, para poder tirar proveito disso. E agradecer vocês aí, então, pela água. Legal, bacana. É isso aí, galera. É isso aí, pessoal. A gente conversou hoje com o Júlio, que trouxe pra gente a sua história com TDAH e esperamos ter colaborado com vocês diante disso. Eu só peço para vocês, ajude o nosso projeto a andar para frente. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, adicione no canal, né? Inscreva-se no canal, aperte o sininho. Aperte os sininhos de identificação. E é isso aí. E me perdi completamente nisso tudo, porque eu tenho tá TDAH. Talvez a sua teoria seja Cadê o boa. remédio? Cadê o remédio? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Valeu. Roberto. Tchau, Tchau, Ricardo. Tchau, Júlio. Até a próxima. Tchau, gente. Aê.